Olá, tudo bem com vocês? O texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 58, diz: Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Em cima desse texto, Martinho Lutero fez a seguinte meditação. Nesse ponto, o cristão deve aprender a assimilar e fazer uso do Evangelho, de maneira que no momento em que se inicia a luta, ou seja, quando a lei e o mal o ataca e o acusa, e quando sua própria consciência lhe diz: você fez isso, você fez aquilo, você é um pecador e merece a morte, que o cristão possa então responder tranquilamente: sim, é verdade, eu sou um pecador e certamente mereço a morte. Nisso você tem razão, consciência. Agora, querer condenar e me matar por causa disso, isso você não vai conseguir. Porque existe alguém que vai impedi-la, e esse se chama Senhor Jesus Cristo, a quem, embora fosse inocente, foi acusado e morto. Agora, o mal sabe muito bem que investiu contra Jesus e que acabou queimando as mãos, e com isso perdeu todo o direito sobre a alma do cristão. Pois Cristo levou sobre si e venceu o pecado e a morte, que não eram dele, e sim meus. Por isso, consciência, por isso, mal, você não pode fazer queixa nenhuma contra os cristãos, e não existe mais direito nenhum sobre a nossa alma. Pelo contrário, Jesus é que tem direito sobre cada um de nós e também sobre o mal, pois quer atacar sem nenhum motivo? Você, mal, que já foi condenado e subjugado por Cristo, para que não pudesse mais tentar e acusar ninguém? Deixe de ser aquele que você procura como um simples filho do homem. Agora, eu sou filho de Deus. Por quê? Porque fui batizado com o sangue e a vitória de Cristo, e então revestido com todas as bênçãos. Veja, assim os cristãos devem se armar contra o mal, e essa vitória de Cristo deve ser usada contra o maligno. É impressionante o uso das palavras quando Martinho Lutero tem um diálogo, como se ele estivesse falando na frente do diabo, afrontando as suas investidas contra a nossa alma. Essas palavras estão, então, em uma coleção de mensagens escritas pelo próprio Martinho Lutero e que foram reunidas num livro chamado Castelo Forte, do ano de 1983, que nós vamos abordar ao longo dessa semana, que lembramos a Reforma Protestante. Lutero, até no seu tempo, foi acusado de conversar com o diabo por algumas pessoas que não estavam entendendo muito bem qual era a sua real intenção. O mal fica ao nosso redor como um leão que ruge, procurando devorar a sua presa. Nesse caso, é necessário, então, nós estarmos armados e protegidos contra as investidas dos poderes que querem nos afastar de Deus. Assim, munidos da melhor ferramenta, que é a Palavra de Deus, podemos sim afrontar a tentação de pensar que nós somos alvos fáceis das acusações do inferno e da condenação de nossa alma. Não podemos aceitar isso tão simplesmente? Nós sim somos pecadores. Não há dúvida quanto à nossa situação de perdidos e condenados. Nós somos sim acusados de nossos pecados, todos eles. Isso também está correto. Mas há um detalhe que nós não podemos esquecer jamais. Há alguém, Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, que veio a esse mundo para resolver exatamente este problema. Ele foi condenado à morte mesmo sendo inocente, mas carregando o peso e a culpa dos meus pecados e dos teus pecados também, resolveu um grande problema. Ele resgatou a minha alma e a sua alma das garras do diabo e nos libertou de todas as acusações que nós poderíamos receber e também nos enfraquecer. Confiar na ação vivificadora de Jesus nos fortalece e nos direciona para um único caminho, dando as costas para as acusações
e concentrando toda a nossa atenção para a salvação que foi providenciada por Cristo. Como alguém que consegue chegar a um abrigo forte em meio a uma tempestade, agora seguro, não teme mais o vento, os raios e a chuva que ficou lá fora. Tudo isso já passou, estamos em segurança. A Reforma Protestante nos trouxe a confirmação desta certeza. Isso tudo é maravilhoso e deve ser reforçado em nossos corações. Fiquem bem e nos vemos na próxima.